Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário especificamente que vocês passarão a assistir esse vídeo. Essa nossa videoaula é a flexibilidade que nós temos e é por isso que muitos dos senhores optaram pela gravação dessas nossas aulas e por isso que estamos a gravar. Já ressaltando que toda e qualquer dúvida que vocês tenham em relação à exposição do tema de hoje, fiquem à vontade para mandar o seu e-mail no meu e-mail institucional ou aqueles que desejarem para, eu poderia enviar aqui uma mensagem no canal do YouTube ao invés de ser no e-mail institucional, fica à vontade. Para aquele que não é meu aluno, também fique à vontade, terei todo o prazer em responder e sanar a sua dúvida. Estamos aqui aprendendo juntos. Eu inicio o tema e vocês aí de casa passem a refletir sobre tudo aquilo que nós iremos explanar neste momento. É importante que o jurista não seja apenas aquele conhecedor da letra da lei, mas aquele que passa a partir da letra da lei, a partir do direito positivo, refletir em nossa realidade e entendermos se de fato esta é uma norma que tende a continuar ou quem sabe pensar aqui em alterações, em complementações para vir de encontro com a nossa sociedade e trazer assim uma maior segurança para todos. Ok. Feita essa consideraçãozinha bem aqui, singela e inicial, vamos agora para a proteção do trabalho do menor. Quando nós falamos sobre o menor em si, menor é aquela pessoa que não tem capacidade plena, é a pessoa não adulta, é um ser em desenvolvimento, isso, em desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. O Código Civil utiliza esse termo menor, assim como o Código Penal, posteriormente identificaremos na CLT esse termo menor, até mesmo em nossa Constituição Federal. Nós identificaremos que em relação ao menor, em nossa Constituição atual, há uma proteção integral, uma proteção prioritária ao menor, identificando aqui dentro desse processo evolutivo, desse processo histórico, pela própria condição do menor, ele merece uma proteção especial, merece uma proteção integral. Agora, antes de irmos para a nossa Constituição Federal atual e identificarmos que eu acabei de dizer que há uma proteção integral com absoluta prioridade, vejamos o que estabelece o Código Civil e o Código Penal quando utiliza esse termo menor. O Código Civil, ele nos diz que é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. E este que é absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ele deve ser representado. E o maior de 16 anos, menor de 18 anos, ele será assistido pelos seus pais. O Código Penal diz ao menor de 18 anos é penalmente inimputável. Agora, quando nós falamos do direito do trabalho, nós iremos considerar que este menor, esse que tem idade inferior a 18 anos, ele não será considerado incapaz ao trabalho, mas nós identificaremos a idade mínima para que este menor passe a exercer uma atividade, passe agora a pertencer ao mundo do trabalho. Identificaremos também que não é toda atividade que este menor ele pode exercer, até mesmo como eu afirmei no início aqui desse vídeo, que este menor é considerado um ser em desenvolvimento e por isso eu não posso colocar em determinada atividade o qual colocaria num risco superior ao risco que o adulto em si já está exposto.
quando eu considero, por exemplo, local insalubre. Local insalubre já é por demais prejudicial à saúde do adulto, em especial a essa criança, em especial ao adolescente. O adolescente este que poderá laborar, mas não pode trabalhar em local insalubre, pois ainda não tem o desenvolvimento necessário para o labor neste local, exposto a este agente insalubre. Agora, antes de avançarmos para esta proteção atual, importa passarmos pela história do direito do trabalho do menor no Brasil. E assim, nós identificamos o Código Civil de 1916. Falei sobre o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz do Código Civil atual, o de 2002. Mas antes, nós tivemos o de 1916. O de 1916, nós tínhamos aqui uma discriminação em relação aos filhos legítimos e filhos ilegítimos. O artigo 358 desse Código Civil ainda considerava que era vedado, ou seja, existia uma proibição ao reconhecimento de filhos adulterinos. Então eu não posso, de hipótese alguma, mencionar que a partir de 1916, com o Código de 1916, nós temos uma proteção integral prioritária ao menor. Não. Isso nos deixa claro quando nós consideramos essa distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, onde alguns filhos nem poderiam, ao menos aqui, serem reconhecidos. Ok, avançando, nós temos o Código de 1927. Esse é o Código do Menor. Ele foi pela primeira vez, veja bem, o Estado, o nosso Estado, veio proteger o menor, trouxe aqui uma proteção à infância e à adolescência. Então nós não tínhamos aqui, antes de 1927, nenhum código específico ao menor. Nós então tivemos um avanço. E nesse código vinha estabelecendo alguns termos, os expostos, os abandonados, os vadios, mendigos, os libertinos e etc. Então, neste momento, o que nós tivemos é uma proteção. Mas, de certo modo, quando nós utilizamos esses termos, nós temos aqui algum caráter discriminatório. Então, ainda há críticas diante desse código, apesar deste avanço e de ser considerado a primeira lei dedicada à proteção a este menor. E aí depois, em 1979, o que nós temos? Essa, entre aspas, correção, essa substituição destes termos do Código de 1927 para estabelecer uma nova terminologia. E aí considerava situação irregular a crianças privadas das condições essenciais de sobrevivência. Então, situação irregular, considerada pelo Código de 1979, Código de Menores, era considerada crianças privadas das condições essenciais de sobrevivência. Agora, com a Constituição de 1988, veio ao trazer uma proteção maior, e exatamente aquilo que nós falamos, proteção integral. E veio trazer essa proteção, o direito então à profissionalização e à proteção do trabalho. É importante destacar que a Constituição de 88 traz essa proteção e dentro da nossa legislação infraconstitucional, pensando aqui em todo o nosso ordenamento jurídico, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que veio aqui aplicar a Declaração dos Direitos da Criança. Então, serviu como paradigma o ECA, essa proteção que é dada a este menor, essa Declaração dos Direitos da Criança. Avanço
para agora você entender o seguinte: responsabilidade para com este menor. De quem é a responsabilidade? Será que a responsabilidade é tão somente da família? Não. Responsabilidade que nós temos, responsabilidade para com a saúde, né? Vocês estão pensando, responsabilidade com o quê, professor? Responsabilidade com a saúde, responsabilidade com a vida, com a alimentação, com a moradia, com o lazer. De quem é a responsabilidade? De colocá-los a salvo de toda e qualquer negligência, opressão, violência, crueldade. E aí? Responsabilidade da família, sim, mas também responsabilidade do Estado, responsabilidade da sociedade. Então, quando eu penso em direitos a esse menor, eu tenho de pensar nas garantias e nas ações. As ações pelo Estado, ou seja, o Estado tendo que trazer normas infraconstitucionais, uma vez que a Constituição estabelece essa responsabilidade, e aí eu tenho de avançar em normas infraconstitucionais para maior proteção, e também eu tenho de pensar na fiscalização, em fiscalizar para garantir e dar a real efetividade a esses direitos. Assim como, quando eu falo da sociedade, indo para o nosso ramo do direito, aquilo que nós estamos estudando é o direito do trabalho, e pensando no direito do trabalho, eu tenho de pensar no empregador. E o empregador, então, sociedade é empregador. Empregador, as suas responsabilidades para com este menor, assim como a família em si. Ok, posteriormente nós falaremos um pouquinho aqui dentro dessas responsabilidades e dessas ações que o Estado, família e sociedade têm, estabelecidas na CLT. Ok, artigo 227, eu peço licença rapidamente para nós fazermos a leitura, que nos diz: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Agora, a idade mínima. Qual é a idade mínima para o trabalho? E aí vem o artigo 7º. Artigo 7º, inciso 33. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Agora, é importante considerarmos que essa idade mínima para o trabalho da Constituição Federal, estabelecida no inciso 33 do artigo 7º, veio com a Emenda Constitucional número 20 de 1988. Isso. Então, professora, vem a pergunta, a dúvida. Se a idade mínima é 16 anos e antes dessa emenda constitucional nós não tínhamos uma idade mínima? Sim, nós tínhamos. A redação anterior estabelecia que a idade mínima era de 14 anos, vindo de encontro com a Constituição de 1934, a Constituição de 1937 e a Constituição de 1946. Lembrando que a Constituição de 1934 foi aqui a nossa primeira Constituição a ser considerada dentro de uma proteção do direito do trabalho, né? Uma Constituição social. Faço aqui este destaque. Posteriormente, é importante considerar que antes da Constituição de 1988, o que nós tínhamos é que aquele que tinha idade de 12 anos, então o menor com 12 anos, ele já poderia laborar. Sim, nós tivemos um regresso. Antes, olha, da Constituição de 34, aí avança para 37, e da 37 para 46, e aí poderíamos continuar dentro desse avanço, só que o que nós temos é, volta aqui, não 14, mas 12 anos. Isso.
Importa destacarmos que neste período nós estávamos o quê? Vivenciando um período de ditadura militar. Então, esse período aqui da ditadura não há de falar em grandes proteções. Ao contrário, né? O que nós tivemos durante esse período foi a desproteção, a desconsideração de alguns direitos já conquistados. Com a Constituição de 88, então a volta da democracia e assim pensando na proteção, nós temos a proteção deste menor e aí vinha estabelecendo 14 anos. Hoje o que nós temos? Pode aquele com 14 anos laborar? Sim, pode, mas o trabalho com 14 anos eu tenho de pensar no aprendiz, é o que diz a Constituição Federal, com 16, salvo na condição de aprendiz com 16 anos, ok? Agora, vamos para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela vem proteger as relações de trabalho. E dentro dessas proteções da relação de trabalho, traz uma proteção ao menor. O Brasil, ele ratificou diversas convenções da Organização Internacional do Trabalho. E aí vem a pergunta: quando um Estado membro ratifica uma determinada convenção, qual é a consequência no seu ordenamento jurídico interno, dentro do seu sistema jurídico? A consequência é a vinculação, é o efeito vinculante. Isso mesmo, gera efeito vinculante. Com isso, nós não poderemos pensar no legislador estabelecendo uma norma, uma regra contrária ao que está disposto nessa convenção, ou seja, retirar direitos, pois o Estado, dentro da sua soberania, escolheu fazer parte. E fazendo parte, ele está obrigado a seguir exatamente o que está ali descrito. O que não quer dizer que nós não possamos ter uma outra norma mais protetora. Aí sim, ok, maravilha. Sempre temos de pensar, vamos seguir aquela que terá uma maior proteção, e aí mais especificamente como estamos falando do menor, uma maior proteção ao menor, isso mesmo. Com isso, eu destaco para vocês que convenção ou protocolo da OIT, caráter vinculativo, efeito vinculante. Mas a OIT também tem recomendações. Quando falarmos de recomendações, os senhores fizerem a leitura, identificarem, olha, a OIT agora veio estabelecer uma nova recomendação. Tem caráter vinculante obrigatório? Não, não tem. As recomendações, elas frequentemente vêm complementar uma determinada convenção, ou aqui vem servir apenas como guia para a legislação e políticas públicas de Estados membros, mas não tem caráter vinculante, certo? Agora, como eu estou a tratar da idade mínima, eu tenho de pensar. A OIT, ela estabelece a idade mínima para o trabalho? Temos a Convenção 138 de 1976, ratificada pelo Brasil em 2001. Essa convenção, dentre outros temas, que falaremos posteriormente sobre outros temas, mas agora no quesito idade, diz que a idade mínima para o trabalho, a princípio, é a idade de 15 anos. E aí o que nós temos? Na Constituição Federal, a partir de 1998, com a emenda constitucional, é que a idade mínima é de 16 anos, salvo na condição de aprendiz com 14 anos. Então, temos uma proteção maior dada pelo Poder Constituinte, ok? E é isso que nós vamos seguir. Agora, pensemos aqui numa outra proteção ao menor dentro do direito internacional, que é a Convenção sobre Direitos da Criança. Sim, Convenção sobre Direito da Criança.
Essa convenção, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, então temos de pensar que essa é uma convenção vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela veio ser estabelecida em 1988, qual o Brasil ratificou em 1990. E esta convenção considera criança, então a proteção à criança, aquele que tem idade inferior a 18 anos. Então, todos os menores de 18 anos estão protegidos por essa convenção, pelos dispositivos dessa convenção. E aí eu tenho de pensar aos estados partes que estão vinculados, considerando que essa convenção, ela traz uma proteção e uma responsabilidade, um dever para os estados membros para com estes menores. Então eu tenho de pensar, essa convenção nos diz no artigo 32 sobre o trabalho em si deste menor e fala que, olha, a criança deve ser protegida contra a exploração econômica e contra a realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação. Então, vejamos o que nós temos aqui dentro desse inicinho, antes de continuar a leitura. Quando eu falo sobre o trabalho em si, e aí eu tenho de pensar na Constituição que diz que com 16 anos é possível, ou na condição de aprendiz com 14, fato que o menor, quando ele passa a laborar, ele não pode elaborar numa atividade que coloque em risco a sua educação. Então eu sempre tenho de pensar na proteção desse menor, na garantia do mesmo à educação. Então aqui eu tenho de pensar, os estados parte reconhecem o direito da criança de ser protegida contra a exploração econômica e contra a realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação ou que seja prejudicial para a sua saúde ou para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Então essa convenção reconhece que este menor é um ser em desenvolvimento. E aí diz, levando em consideração os dispositivos pertinentes de outros instrumentos internacionais, ou seja, de outros instrumentos que protegem este menor, os estados partes devem, em particular, estabelecer uma idade mínima ou idades mínimas para admissão do trabalho. É o que a Constituição já estabeleceu, idade mínimas para o trabalho. E aqui, 16 ou 14. 14 aprendiz, não sendo na qualidade de aprendiz, né? Com 14 anos, não é aprendiz, então vou pensar apenas, então, somente no início com 16 anos. E aí nos diz, o horário, também eu tenho de estabelecer horários e condições de trabalho. Então eu tenho de, agora, considerar qual é o horário não prejudicial a este menor. E quais serão as condições de trabalho, não colocando aqui o mesmo em situação perigosa ou trabalhando em local insalubre ou perigoso e estabelecer penalidades. Então, cabe ao Estado membro estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas para assegurar o cumprimento deste artigo. Ok, perfeito. E aí eu avanço para mencionar novamente aquilo que nós já fizemos a leitura. A Constituição estabelece que é vedado o trabalho noturno. Então, vindo de encontro com essa convenção sobre direitos da criança, proteção da criança, que tem que estabelecer um horário. E aí a Constituição diz, é vedado o trabalho noturno. A OIT, voltemos para a OIT. A OIT é a Convenção número 6 de 1919, ratificada pelo Brasil em 1934, já estabelecia que é vedado o trabalho do menor na indústria. Então, menor na indústria, pensando aqui, né, que esta é uma convenção de 1919, onde o maior trabalho que nós tínhamos era nas indústrias e assim trazia o maior risco para este menor, então era e é proibido o menor trabalhar no horário noturno na indústria.
Hoje a nossa Constituição não restringe apenas a indústria, mas toda e qualquer atividade ele não pode laborar no horário noturno. Mas qual é o horário noturno? Pause para pesquisar no Dr. Google, que tudo sabe, ou nem precisa pausar porque vocês já saberiam me dizer qual a resposta? Isto, a você aqui que respondeu. Professora, depende. Depende do quê? Depende. A senhora está a tratar do trabalho noturno urbano ou do trabalho noturno rural? Vamos por parte? Vamos pensar primeiro no urbano. O urbano, qual é o trabalho noturno? Quando que é considerado trabalho noturno? Isso, trabalho noturno de 22 às 5. E agora, vamos pensar no rural? O rural que tem a sua lei própria, a Lei 5.889 de 73, no seu artigo 7º, estabelece lavoura e pecuária. Aquele que trabalha na lavoura, horário noturno de 21 às 5. Pecuária, das 20 às 4. Isso mesmo, perfeito. Então, pensemos. Pode o menor trabalhar em horário noturno? Área rural? Não. Área urbana? Não. Porque a Constituição nos deixa claro, trabalho noturno. Ok? Agora, trabalho noturno, e aí o caput, né, do artigo 7º fala que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, inclui tanto o urbano quanto o rural. Perfeito isso? Agora, pensemos aqui. A OIT, ela veio estabelecer, a OIT, Convenção 136. Essa Convenção 136, de 1971, ratificada pelo Brasil em 1993, diz que é vedado ao menor trabalhar em local de riscos de intoxicação pelo benzeno. Então, eu tenho aqui uma proteção ao menor, onde é vedado o trabalho, onde há um local aqui possível de intoxicação pelo benzeno. E aí eu avanço e volto na nossa Constituição para dizer, olha, todo e qualquer local insalubre é proibido, todo e qualquer local perigoso é proibido. Isso, os senhores, posteriormente, vão avançar, porque este não é o nosso tema da nossa aula de hoje. Mas aí eu já deixo para os senhores. Professora, onde fala, mais especificamente, para que eu já possa aqui começar a estudar, sobre local insalubre e local perigoso? NR 15 e NR 16, ok? Agora, pensemos, CLT. A CLT, ela estabelece serviços prejudiciais e nos diz que considera prejudiciais ou é prejudicial a moralidade do menor o trabalho em algumas atividades ou em alguns locais em si. Façamos aqui a leitura, artigo 405, parágrafo 3º, e posteriormente nós identificaremos o 406, que vem atenuar isso e vem permitir, por meio de autorização judicial, algumas dessas atividades. Mas agora vamos ficar apenas com a informação que o artigo 405, parágrafo 3º, nos diz que considera prejudicial a moralidade do menor o trabalho. E aí eu digo, prestado de qualquer modo em teatros, de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dance ou estabelecimentos análogos. E aí eu já adianto para vocês que cassinos, cabarés, bares são considerados como as piores formas de trabalho infantil, como nós veremos posteriormente com a Convenção 182 da OIT e a Recomendação 190 da OIT. Mas volta aqui, vamos continuar aqui na leitura.
em empresas circenses em funções de acrobata, saltimbanco, ginastas e outras semelhantes. A linha C, de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação moral. E, ao final, a linha D nos diz: consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas. Então, o que nós temos? Considera-se prejudicial a moralidade do menor o trabalho dentro dessas alíneas. E aí, o artigo 406, como eu disse para vocês, que o juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se refere a linha A e a linha B. Mas aí vem a linha A, quando eu digo que o juiz ele poderá autorizar, eu estou me referindo ao teatro em si ou ao cinema. Cinema esse, lógico, que não esteja aqui vinculado a nenhum filme pornográfico, ok? E agora passemos para os incisos, que nos diz que o juiz poderá autorizar desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Então eu tenho sempre de pensar que tem de ter aqui, vamos considerar que ele vai trabalhar aqui num teatro esse que tenha fim educativo e que não seja prejudicial à sua formação moral. Da mesma forma, o cinema, quando eu mencionei que não pode ter filmes pornográficos. Assim como a linha B estabelece a permissão deste menor trabalhar no circo, então em empresas circenses. O próximo inciso nos diz: desde que certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Aqui eu peço licença para fazer uma crítica. Quando esse artigo 406, esse inciso 2º, nos fala sobre a permissão do trabalho para a subsistência deste menor ou dos seus pais, eu tenho de pensar na Constituição Federal no artigo 227. E o artigo 227 é claro que a responsabilidade dos pais, aqui família, né, assim considerando os pais aqui no primeiro momento, então a família ela é responsável, a sociedade, o Estado, para com a vida, para com o alimento, para com a saúde, para com a moradia, o lazer, a educação deste menor. Então agora esse menor passa a ser responsável para com a sua subsistência ou para com a subsistência dos seus pais, dos seus avós. Penso ser inconstitucional tal dispositivo. Fato que esse artigo, este inciso, por ora, nós temos, e eu não posso aqui afirmar para os senhores que foi considerado pelo STF como sendo inconstitucional. Apenas e tão somente a minha interpretação e de alguns doutrinadores que compartilham com esse pensamento, ou de forma que humilde eu digo, eu compartilho daqueles que afirmam ser inconstitucional, uma vez que cabe ao Estado, à família e à sociedade a responsabilidade para com este menor e eu não posso transferir para o mesmo. Senão eu desconsideraria, eu desconstruiria todo esse avanço, toda essa proteção integral com absoluta prioridade estabelecida em nossa Constituição Federal
e as convenções ratificadas pelo Brasil, dentre elas a Convenção sobre o Direito da Criança, que nós já falamos, que é a Convenção de 1989, ratificada em 1990 pelo Brasil, certo? Agora, passemos para a Convenção da OIT 182. A Convenção 182 de 1999, qual o Brasil ratificou em 2000, que eu já faço aqui a consideração com os senhores, que ele veio aqui regulamentar por meio do decreto Brasil, regulamentar essa convenção, na verdade, a lista das piores formas de trabalho infantil apenas em 2008, pelo decreto número 6.481. Essa convenção de 1999, convenção essa número 182, diz sobre a proibição de piores formas de trabalho infantil e nos afirma, artigo 2º e posteriormente artigo 3º, quem então está protegido, quem será considerado aqui como proibido de exercer algumas atividades, e essas atividades então é considerada como as piores formas de trabalho. Criança essa, como sendo, artigo 2º, toda pessoa menor de 18 anos. Agora, eu peço licença para que possamos juntos fazermos a leitura do artigo 3º de forma pausada, atenta, e posteriormente nós avançaremos para a recomendação 190, que veio complementar essa convenção 182, considerando sobre as piores formas de trabalho infantil, considerando o trabalho em si perigoso, ok? Então vamos lá. Artigo 3º, para os fins desta convenção, a expressão as piores formas de trabalho infantil compreende todas as formas de escravidão ou condição análogas à escravidão. E aí nós sabemos que nós temos, né, o nosso Código Penal, só fazendo aqui um parênteses, que diz quando eu considero condição análoga à escravidão. E aí nós temos de pensar em processo não apenas na área trabalhista, mas também na área penal, também considerado como piores formas, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflito armado. A linha B, utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas. A linha C, utilização, recrutamento e oferta da criança para atividades ilícitas, particularmente para produção e tráfico de entorpecentes, conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes. A linha D, trabalhos que por sua natureza ou pela circunstância em que são executados são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Então, de forma bem resumida, a linha A, piores formas de trabalho infantil, toda e qualquer, então, prática de escravidão ou condição análoga à escravidão. A linha B, o que eu tenho sendo vedado, todo e qualquer tipo, ou considerando aqui para fins de prostituição, pornografia. A linha C, toda e qualquer atividade ilícita para venda, produção, comercialização de tráfico de drogas, de entorpecentes, assim como deixa em aberto para acrescentar que é
considerado como as piores formas de trabalho infantil toda e qualquer atividade que possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Agora, o que nós temos é a recomendação 190. A recomendação 190 vem complementar a Convenção 182, que nos diz: trabalho perigoso. Ao determinar os tipos de trabalho a que se refere o artigo 3º da Convenção e ao identificar a sua localização, dever-se-ia, entre outras coisas, levar em conta, nos diz, os trabalhos que expõem as crianças a abuso físico, psicológico ou sexual, trabalhos subterrâneos debaixo d'água, em alturas perigosas ou em espaços confinados, trabalhos com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos ou que envolvam manejo ou transporte manual de cargas pesadas. Então eu tenho de estabelecer aqui qual é o peso limite deste menor, que o mesmo poderá laborar. Os trabalhos em ambiente insalubre que possam, por exemplo, expor as crianças a substâncias, agentes ou processamentos perigosos ou temperaturas ou a níveis de barulho ou vibração prejudiciais à sua saúde. Então a Constituição ela veda o trabalho insalubre, mas agora vem a recomendação em considerar, olha, é proibido e além de ser proibido, é considerado como uma das piores formas de trabalho infantil. Se não tivesse isso de forma expressa, bastaria o artigo 3º, a linha D, para dizer ser prejudicial à saúde, local insalubre, local perigoso e horário noturno. Então, esses trabalhos são considerados como uma das piores formas de trabalho. Quando eu considero a linha E do artigo 3º da Recomendação 190, os trabalhos em condições particularmente difíceis, como trabalhos por longas horas ou noturno, ou trabalhos em que a criança é injustificadamente confinada às dependências do empregador. Ok, então essas eram as considerações a serem feitas em relação às piores formas do trabalho infantil por meio dessa Convenção 182 e a Recomendação 190. Como eu informei, o Brasil ele veio regulamentar, trazer essa lista das piores formas do trabalho infantil apenas em 2008. Olha só a demora do Brasil. Mas, ok, nós temos a partir de 2008 que observar essa lista. Essa lista, ela veio então fazer uma separação. Nos informa sobre trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, no item 1º, e no item 2º, essa lista nos diz sobre trabalhos prejudiciais à moralidade. E quando eu afirmo trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, veio estabelecer neste decreto as atividades. E além de estabelecer neste decreto as atividades, veio a considerar os prováveis riscos ocupacionais e as prováveis repercussões à saúde. Então eu peço licença para os senhores para que possamos fazer aqui a leitura das atividades consideradas como piores formas de trabalho infantil dentro do trabalho prejudicial à saúde e à segurança deste menor. Então, trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança do menor, nós temos, dentre outras atividades, atividade na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na exploração florestal, na pesca, na indústria extrativista, na indústria de transformação, na produção e distribuição de eletricidade, na construção, comércio, transporte e armazenagem, saúde e serviços sociais, serviços coletivos sociais e pessoais, serviço doméstico. E aí vocês poderiam então me questionar, professora,
Então, toda e qualquer atividade no comércio é considerado prejudicial à saúde e à segurança do menor e, com isso, é proibido? Não, não estou a afirmar isso. Estou a afirmar para os senhores que quando nós pensamos na atividade do comércio em si, há dentro deste decreto há uma lista que vem descrever os trabalhos que são proibidos. E quando nós pensamos mais especificamente no comércio, tem a descrição dos trabalhos, que considera em borracharias ou locais onde sejam feito recapamento ou recalchutagem de pneus. Então aqui eu fiz a descrição do trabalho dentro do comércio que é proibido, ok? E aí poderíamos também pensar, e na indústria de transformação? A descrição dos trabalhos que são proibidos dentro dessa atividade. Então, dentro dessa atividade de indústria, nós temos como descrição do trabalho proibido, dentre outras, a tecelagem e na produção de carvão vegetal. Infelizmente, nós identificamos, se os senhores fizerem uma pesquisa posteriormente no site do Ministério do Trabalho, ainda muitas denúncias, muita retirada do trabalho infantil na produção de carvão vegetal. Então, considerada como prejudicial e uma das piores formas de trabalho infantil. E aí eu avanço para a descrição de um outro trabalho, da agricultura, pecuária, civicultura e exploração florestal, a primeira dentro dessa lista. E aí vem discriminar os trabalhos, que considera na direção e operação de tratores, máquinas agrícolas, quando motorizados e em movimento, no processo produtivo de fumo, algodão, cana-de-açúcar, em estábulos, cavalarias, na extração e corte de madeira. E agora, vamos lá, dentro da construção. Dentro da construção, eu tenho de pensar a construção civil e pesada, que inclui a construção, reparação, reforma e demolição. Pensemos também na atividade na saúde e serviços sociais. Quais são os trabalhos que são proibidos? Dentre eles, laboratórios destinados ao preparo de soro, vacinas, entre outros produtos similares. E serviço doméstico, a descrição dos trabalhos é o próprio serviço doméstico. Então, o serviço doméstico é considerado como uma das piores formas de trabalho infantil, dentre outras que eu mencionei. E aí eu volto para reafirmar que essa lista, e eu peço para que os senhores posteriormente, ao final do vídeo, façam a leitura, que considera como os riscos, considera aqui os prováveis riscos ocupacionais e os prováveis repercussões à saúde deste menor. E aí, posteriormente, ao final, depois de passar por todas essas atividades prejudiciais à saúde, vem citar aqui os trabalhos prejudiciais à moralidade, ok? Agora, vamos para a responsabilidade em relação ao menor. Já iniciei a falar para os senhores a responsabilidade da família, do Estado, da sociedade. Pois bem, cabe ao Estado fiscalizar. Este menor, ele está trabalhando. Qual a idade? Ele tem 16 anos, então a princípio tudo bem, ok. Ele está trabalhando em qual horário? Ele está trabalhando aqui no período da manhã, apenas 4 horinhas. Olha, ok também, maravilha. Não está prejudicando aqui a sua educação, está dentro do horário que ele não poderia, horário noturno. Mas qual é a atividade que ele está a executar? E aí cabe o Estado fiscalizar esta atividade e, considerando uma atividade prejudicial ao menor, retirar este menor desta atividade. A responsabilidade também da empresa. A empresa alterar a atividade deste menor para que o mesmo possa fazer uma atividade dentro das suas condições, sem prejuízo, sem risco à sua saúde. Ok, se isso não ocorrer, se isso não o fizer,
Este menor, ele tende agora a conceder aviso prévio e só depois do aviso prévio sair da empresa, pois se ele sair antes, ele perderia seus direitos? Não, não, não. Ele tem direito de sair de imediato. E aí eu vou considerar rescisão indireta. Da mesma forma, os pais, os responsáveis, considerando que este menor está laborando em um local prejudicial à sua formação, aqui prejudicial à sua moralidade, eu tenho de retirar este menor desta atividade. Isso vem a ser estabelecido no artigo 408 da CLT, ok? E aí eu avanço mais um pouquinho para então dizer para vocês o seguinte: olha, quando eu falo nessas responsabilidades, eu tenho também de pensar que caso esta empresa tenha colocado este menor para exercer uma atividade essa que é proibida, além de ter esse direito à rescisão indireta, este que poderia exercer pelo critério de idade, ele está correto, mas não está correto pela atividade em si, né? Então, neste caso, haverá rescisão e ainda uma indenização, certo? Agora, eu avanço mais um pouquinho para considerar a duração do trabalho. Qual é a duração do trabalho? Será que esse menor ele poderá fazer sobre a jornada? Será que este menor ele poderá agora fazer hora extra, banco de horas, regime de compensação? Então vejamos. Quando eu falo neste menor, eu tenho de pensar que, a princípio, seria considerado como prejudicial. Imagine só esse menor trabalhando acima de 8 horas com habitualidade, poderia prejudicar o bom andamento na escola e assim tendo prejuízo à sua educação, direito constitucional. E aí veio a CLT, no seu artigo 413, a estabelecer, primeiro 409, que diz: é proibida a prorrogação da duração normal diária do trabalho. E aí diz o 413, por meio de acordo ou convenção coletiva, ele poderá laborar por mais 2 horas. Então, sim, tem a possibilidade como exceção a sobrejornada. Mas não, em hipótese alguma eu posso pensar isso por meio de acordo entre as partes. Assim como quando eu falo sobre este menor exercer uma atividade esta no horário superior a 8 horas, vamos pensar aqui que ele está a laborar 8 horas, ou ele que elabora 6 horas e agora ele ficará por 8 horas, ele que trabalha 8 horas ficará por 10 horas, ou seja, 2 horas a mais, que esse é o limite, mais 2 horas, eu tenho de pensar na compensação. Essa compensação, ela tem de se dar de imediato, sim. Então eu tenho de pensar, olha, por quantas horas, eu pergunto para este menor, por quantas horas você trabalhou na semana? E aí ele tem de me dizer, eu trabalhei 44 horas semanais, ok? Então eu não posso pensar neste menor aqui fazendo essa compensação no mês seguinte, daqui a 6 meses, eu não posso pensar no banco de horas, como eu tenho aqui ao adulto. Então, eu faço a leitura, 413, nos diz: até mais de 2 horas, então sendo permitido, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 44 horas semanais, ou outro inferior legalmente fixado. Aí vem, eu já entendi. Então, desde que o excesso de 1 hora, aqui das horas,
né, sejam compensados pela diminuição do outro e que ao final eu feche aqui 44 horas. Mas vem o próximo inciso, nos diz o seguinte: olha, no caso de força maior, ele poderá laborar por mais tempo, ou seja, laborar aqui por 4 horas, quando eu considero que ele, em um determinado dia, poderá laborar por 12 horas. Então, se o permitido é 8 horas, esse é o limite constitucional, 8 horas para todos os trabalhadores, aí eu não estou falando apenas do menor, e aí eu estabeleço que só pode trabalhar por mais 2 horas, aqui horas extras, e aí agora eu falo 12, então ele trabalhou 4 horas. Então, 4 horas apenas, então somente aqui por força maior. Mas agora eu não tenho de pensar que o mesmo não irá receber, será feito por um regime de compensação, mas sim que este menor terá então direito aqui ao adicional. Então nos diz, excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 50% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Então, desde que o trabalho seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Então, eu não posso considerar, dentro da normalidade, este menor laborando numa jornada de 12 horas, apenas por força maior. E não sendo por força maior, se o mesmo vier a trabalhar em sobrejornada, eu tenho de pensar, eu tenho um acordo, eu tenho convenção coletiva que permita, se sim, ok, se não, eu não estou aqui observando o que estabelece a legislação e ele não poderia, é proibido. Agora, vamos pensar nas férias? Falei que ele não pode trabalhar em horário noturno. Falei que ele não pode trabalhar em local insalubre ou perigoso. Falei sobre a duração do trabalho. Falei até mesmo sobre uma forma de rescisão do contrato de trabalho, né? Quando o mesmo estiver trabalhando em atividade ao qual é proibida, atividade que está sendo prejudicial à sua formação, à sua moralidade, à sua saúde, à sua segurança. Agora, e férias? Ele tem direito a férias como todo e bom empregado. Olha, né? Quem não gosta das férias, né? Quem falar que não gosta de férias, ai, acho bom nem me falar, porque senão eu terei aqui de ter uma conversa séria contigo, porque férias é importantíssimo para nós termos o devido descanso e voltarmos depois novos. O empregado, ele tem direito a férias. Todo empregado, ele tem direito a férias. Não seria diferente ao menor? Mas a pergunta que eu faço é, este menor, ele pode fracionar as suas férias? E aí? Pode ou não? Ah, professora, não pode, eu já li isso. Veja bem, se você fez essa leitura antes da reforma trabalhista, eu te digo, sim, ele não pode fracionar férias antes da reforma. Agora, com a reforma trabalhista, passa a ter direito. Foi aqui revogado o artigo que estabelecia sobre a vedação. Agora o menor, ele pode fracionar as suas férias. A senhora está me dizendo que ele pode aqui dividir as suas férias como estabelece 3 vezes? Porque agora diz que pode 3 vezes, conforme a reforma trabalhista. E isso ele pode fracionar em 2 vezes, ele pode fracionar em 3 vezes. Ou seja, vai seguir a mesma regra que tem para os demais empregados. Isso. Então, menor, direito a férias, como todo e qualquer empregado, assim como a divisão das férias, certo? Agora, eu não falei sobre algo que eu tenho certeza que vocês já estão aqui pensando. A professora falou sobre duração, falou até mesmo sobre férias, mas nada tratou sobre salário.
E aí? Ele é o menor. Menor tem direito ao recebimento do salário sem necessitar ser assistido ou representado? Então vamos, Código Civil, lembra do início que eu falei para vocês? Que com 16 anos ele é assistido. E aí? Ele precisa ser assistido pelo Código Civil sendo considerado relativamente incapaz? E agora, dentro do direito do trabalho, eu vou seguir as mesmas regras para os atos da vida civil? E agora, dentro da relação de trabalho? A CLT é clara ao informar para nós que nós não necessitamos aqui do papai, da mamãe, não necessita ele ser assistido. Então ele pode dar quitação, isso mesmo. Ok, professora, mas e na rescisão do contrato de trabalho? Agora não vamos pensar aqui, eu falei para vocês que este pai, essa mãe, esse responsável, ele tem obrigações para com este menor. Sendo considerado que essa atividade ela é prejudicial ao menor, então retirá-lo dessa atividade. Mas agora vamos considerar que o empregador, né, ele comunica a este menor que o mesmo será dispensado. Ou este menor ele não deseja mais laborar por um motivo pessoal, não porque o empregador não está observando as suas regras, não porque o empregador está em falta para com o empregado, de forma alguma. Mas simplesmente é uma vontade, é um desejo deste empregado, deste menor, não continuar mais laborando. Ou a vontade do empregador de não ter mais este empregado. E aí? No momento da rescisão, eu sei que eu tenho verbas rescisórias, eu sei que eu tenho verbas a serem recebidas, e aqui eu tenho de pensar na homologação, em assinar essa homologação da rescisão deste contrato de trabalho. Ele necessita ser assistido? Ou eu vou seguir a mesma regra em relação ao salário? E aí eu digo que não. Neste caso, ele necessita ser assistido. E é o que eu faço a leitura com os senhores. O que nos diz o artigo 439? É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salários, tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar sem assistência dos seus responsáveis legais a quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então é lícito firmar recibo, né, de pagamento de salário, mas no caso da rescisão eu necessito da assistência dos responsáveis legais por este menor. E aí eu avanço, já que fizemos a leitura do artigo 439, para a leitura do artigo 440, que nos diz, isso é importantíssimo, contra os menores de 18 anos não ocorre nenhum prazo de prescrição. Então pensemos que haja essa rescisão e que posteriormente consiga se comprovar que esse empregador não quitou todas as verbas, que este empregador ele nunca depositou o fundo de garantia, que esse empregador ele nunca concedeu férias para este menor e o mesmo já teria direito às férias. E aí, por mais que nós tenhamos a assistência do responsável legal no momento aqui do final deste contrato de trabalho, eu tenho de pensar que a este menor não contra o prazo prescricional. Agora ele completou 18 anos, aí eu tenho de pensar no prazo prescricional, ok? Agora vamos para uma outra informação. Nós já falamos sobre o trabalho proibido, falamos até mesmo sobre as piores formas de trabalho infantil. Algumas dessas atividades não são consideradas atividades ilícitas, mas apenas atividades que são proibidas a este menor, devido à sua condição. E aí, consideremos que o mesmo exerceu essa atividade, ou o mesmo exerceu uma atividade, sendo que ele nem poderia fazer nenhuma atividade. Ele estava proibido sobre qualquer atividade, porque ele não tinha a idade mínima para
o início do labor? Fato que ele começou a laborar com a idade inferior à constitucionalmente permitida, aquilo que a Constituição permite. E aí, qual é a consequência? Qual será a consequência? Eu posso considerar, então, aqui a teoria trabalhista da nulidade do contrato de trabalho? Quando eu penso no Código Civil e falo que é nulo, de pleno direito, quais são os efeitos que eu tenho diante disso? Se é nulo, então eu volto para o status quo antes. Então eu tenho um efeito que ex tunc. Eu vou pensar em retroagir. Eu tenho essa mesma regra, eu posso utilizar essa mesma regra para o direito do trabalho? Quando eivado de nulidade, consideremos, é proibido, se é proibido, então eu estou dizendo aqui, a princípio, que não temos de considerar esse contrato e esse contrato será considerado nulo. E aí? Ele pode ser suprimido no mundo sociojurídico e posso considerar voltar ao que era antes, desconstruir tudo aquilo que foi realizado? Vamos lá, pensemos. Ele não poderia trabalhar, este empregado, mas ele trabalhou. Ele trabalhou e gerou o quê? Lucro para o empregador. A sua mão de obra foi satisfatória durante um determinado período para este empregador. Se eu considero simplesmente o efeito ex tunc e não considero toda a atividade exercida por este menor, o que eu vou ter em mente? O enriquecimento ilícito, a proteção ao empregador. Eu não posso permitir isso. Então, como há uma inadmissibilidade do enriquecimento ilícito deste infrator, que é o empregador, eu tenho de pensar em considerar, por mais que tenhamos aqui o trabalho como sendo proibido, a implicação do reconhecimento do vínculo empregatício. O que eu não vou é pensar em dar continuidade. Então eu tenho o quê? Efeito ex nunc, eu não vou retroagir, mas não há continuidade, haverá um rompimento. Mas com esse rompimento eu tenho de pensar para trás, em tudo aquilo que foi realizado, e tudo aquilo que o empregador ele lucrou. E assim todos os direitos que esse empregado passa a ter, porque ele é um empregado, ele é menor, um menor empregado e que tem direito. Então, com isso, eu passo então a considerar sob a teoria de implicar no reconhecimento do vínculo empregatício e assim ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Mas, professora, olha só, vamos pensar no direito previdenciário só um tiquinho? Vamos! O direito previdenciário nos diz, lá na Lei 8.213, que, olha, segurado facultativo, o menor, ele pode contribuir como segurado facultativo. E ele contribui com a idade aqui de 14 anos. Isso. Então, idade inferior a 14 anos, ele não pode contribuir nem aqui, ao menos, como segurado facultativo. É o que está estabelecido no artigo 13. É assegurado facultativo ou maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. Então, ao maior de 14 anos. Então, já nos demonstra, já nos diz que o menor de 14 anos não poderia. Mas voltemos aqui, eu não posso permitir o enriquecimento ilícito. E aí, como nós resolveremos? Aí eu tenho de pensar aqui em ações, ação judicial. E o que nós temos é que decisões do STJ já vêm reconhecendo o trabalho infantil. Sim. E ao reconhecer o trabalho infantil, vem aqui a trazer essa obrigação
obrigação com todas as verbas trabalhistas, assim como eu tenho de pensar no direito previdenciário. Isso mesmo. O recurso extraordinário, anotem, recurso extraordinário 889.635 nos diz sobre aposentadoria, contagem de tempo de serviço, de trabalho rural ou rurícola menor de 14 anos. Então, considerou a contagem para fins de aposentadoria, aquele menor que começou a laborar com a idade inferior ao que está estabelecido na Constituição Federal. Então, trazendo aqui uma proteção. Então, veja bem, eu vou desconsiderar a lei? Não, eu não vou desconsiderar a lei. Contudo, importa nós entendermos o que vem sendo aplicado. E aí é o que eu tenho, que o STJ vem reconhecendo o trabalho infantil e vem aqui aplicando para este menor, para efeitos de aposentadoria, este período que ele laborou numa idade ao qual não lhe seria permitida, ok? Então, esta é a consideração que eu faço com os senhores, tá certo? Ficaremos por aqui, findamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós daremos continuidade. Nós falaremos sobre o trabalho artístico mirim e falaremos também sobre o aprendiz. Então, até a próxima aula. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Espero ter contribuído com os senhores. Qualquer dúvida que os senhores tenham, novamente, eu sempre repito no final do vídeo, deixe aqui a sua mensagem no canal ou envie a sua mensagem no meu e-mail institucional. Terei o maior prazer em sanar a sua dúvida e não fique com dúvida, ok? Dúvida é para ser tirada com o professor, para que posteriormente, no futuro próximo, ao exercermos a nossa profissão, nós não tenhamos dúvida e possamos aplicar com a eficiência necessária dentro deste tema e dentro de todos os temas que vão aqui ser estudados dentro do direito do trabalho. Muito obrigada, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus.